reconhecido. Abençoe a vida dele, ó Pai. No nome de Jesus. Amém. Graças e paz, igreja. Ansioso não é a palavra. Nervoso. E não é porque está gravando, é porque toda vez é assim. O senso de responsabilidade, o peso de estar diante da palavra de Deus, diante da igreja de Deus. Dizem os mais experientes que o dia que o coração não tremer, não suba ao púlpito. Se o coração deixar de tremer nesse momento, desça, que você perdeu o temor. Ansioso definitivamente não é a palavra, mas muito nervoso. E que seja sempre assim. Abra a Bíblia, no livro de Jonas. Nós vamos ler o capítulo 1 de Jonas todo. Jonas, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 1 a 17. Farei a leitura e os irmãos acompanhem silenciosamente. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes. E a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? E lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Bondoso Deus, fala com a tua igreja, Senhor. Que o Senhor leve esta palavra onde a voz humana não pode levar. Quebre os grilhões que nos impedem, ó Deus, de chegar até ti. Nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Escolhi falar sobre Jonas. E por que Jonas? Porque o livro de Jonas tem uma história
que ela é instigante, ela é evangélica, ela é poderosa. Chama a atenção todo o livro de Jonas, e por isso eu escolhi falar sobre Jonas nesses 4 últimos meses. Jonas 1, Jonas 2, 3 e 4. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Falaremos na sequência sobre este livro. Jonas é um profeta de Deus, um homem de Deus. Nós vemos isso lá no livro de Reis, capítulo 14. Homem de Deus, profeta de Deus, mas que está com o coração amargurado. Um coração mais duro do que deveria. Um coração endurecido e, às vezes, um pouco longe do Senhor. Jonas é um modelo bem diferente do que nós temos no meio evangélico de profeta. Ele é um homem autêntico. Às vezes, Jonas se assemelha conosco, na nossa dureza, mas não deixa de ser homem de Deus por isso. O segundo motivo por que escolhi o livro de Jonas é porque tem um grande Deus nesse livro. Um Deus que controla a tempestade, que controla a sorte, que controla os ventos, o peixe, que controla os corações. Jonas, o livro, trata de um grande Deus lidando com grandes pecadores, como toda a Escritura. Um povo duro e ruim, que são os ninivitas, diante do poderoso evangelho de Jesus Cristo, se rende. Porque nós estamos falando de um Deus grande e forte diante de pecadores pequenos e fracos. E quando Deus deseja, ele quebra os corações. Não há força humana que possa se opor à grandeza desse Deus. Isso está no livro de Jonas. Um profeta que se entristece, olha só, um profeta que se entristece com a bondade de Jesus. Já viu isso na Bíblia? Jonas. Jonas, nós vamos ver, é um profeta que quando Deus converte os ninivitas, ele fica chateado. O Senhor é bom demais. O Senhor é muito bom. Ele está inserido num contexto um pouco complexo, um pouco difícil. Nínive é a capital da Síria. A Síria é o grande reino e são homens maus, definitivamente maus. Eles julgam, eles matam a qualquer um, publicamente, são cruéis, vazam olhos. É assim que eles tratam. Não tem piedade de mulher, de criança. Os ninivitas, os assírios, são homens maus, muito maus. E por isso Jonas tem, entre aspas, aí, os seus motivos para querer que os ninivitas sejam destruídos, porque eles passaram por isso. Os israelitas passaram por isso. Veja que em Naum, capítulo 3, o capítulo 3 inteiro, os ninivitas são tratados como a personificação do mal, da maldade, da perversidade. Por isso nós falaremos sobre Jonas. Está, caso alguém queira perguntar sobre por que nós vamos falar sobre Jonas? Por esses motivos. Dentre muitos gostos que eu tenho, um deles, eu me interesso de assistir vídeos, de estudar, de entender o porquê, é aviação. Não tem nada a ver, né? Tem algumas coisas que eu gosto que não tem nada a ver. Mas a aviação é uma delas. E é uma máxima na aviação. A máxima de que turbulência não derruba avião. Turbulência não derruba avião. Sabe o que é a turbulência? É aquela instabilidade causada por pressão, por temperatura, por ventos, que faz com que o avião chacoalhe. E às vezes o avião cai cerca de 30 metros, ele despenca no ar. Uma pessoa comum como nós, desespera. Ai, Senhor, eu vou morrer. Mas os tripulantes, aqueles que estão ali, as aeromoças, o piloto, o copiloto, eles continuam calmos, porque eles sabem, turbulência não derruba avião. E turbulência é algo diário. Eles, todos os dias, enfrentam isso. É comum, é normal.
Essas instabilidades que eles encontram são comuns. Avião foi feito para suportar turbulências. É comum que a asa balance, alguém fica olhando e filma às vezes e fala, vai cair, e não cai. Mas nós sabemos que aviões caem. Apesar de turbulências não derrubarem aviões, aviões caem. E, na maioria das vezes, está associada ao erro humano. Algumas vezes erro mecânico, algumas vezes erro elétrico. Mas são esse tipo de erro que derruba o avião de fato. Erros que fazem com que vidas sejam ceifadas. E quando o avião cai, todos nós sabemos que procura-se uma tal de caixa preta, que na verdade é laranja, mas chama caixa preta. E nela fica registrado tudo o que foi falado na cabine durante o voo. Até 2006, 2007, mais ou menos, vazava-se o áudio da caixa preta. Então, no YouTube, vocês vão encontrar vários áudios de caixa preta, caso vocês queiram. Mas sempre, quando tem áudio de caixa preta, significa que teve um avião que caiu. O áudio da caixa preta nunca vaza quando o avião pousa. É só quando o avião cai. Ou seja, é sempre impactante. Mas já passei muitos minutos da minha vida ouvindo áudios de caixa preta. Há uma coisa que é intrigante. É triste. Às vezes meu olho enche de poeira assim, ó, eu fico quase chorando. Digo, a garganta dá um nó. Mas é intrigante saber como o ser humano se comporta naquele último momento, quando ele sabe que o avião está caindo. Por exemplo, em 1989, um avião da Varig voava e o copiloto, ele deveria colocar na bússola dele, lá no plano de voo, a coordenada 27.0. Ainda de modo inexperiente, ele colocou 270. Quem sabe um pouquinho sabe que 27.0 vai para um lugar, 270 vai para outro. Aprendi isso nas aulas de geografia com a Maria Tereza. Coordenadas geográficas. O voo saía de Marabá, no Pará, e iria para Belém. Só que no 27.0. Ao 270, o voo foi para o oeste. E sobrevoando, depois de muito tempo, o piloto falou, tem alguma coisa errada. A gente não está chegando a lugar nenhum. Foi verificar, estava errado. Volta-se e tenta voltar, mas aí ele já foi percebendo que não daria, ele estava sem combustível para retornar e já não achava mais nada. O piloto então entra com o áudio seu na cabine, dizendo assim, senhores passageiros, quem vos fala é o comandante. Nós tivemos um pequeno problema com o nosso plano de voo e nós estaríamos voando para Pará, para Belém, no Pará. Mas por um erro nosso, nós nos perdemos e essas situações são difíceis. Peço a compreensão de todos, mas vamos ter que fazer um pouso forçado. E aí ele termina o áudio dizendo assim, pense você no avião, tá? E aí o comandante diz, tenham todos um bom final. 15 minutos depois ele entra com o áudio e diz, atenção, tripulação, preparar para o pouso forçado. O avião caiu e todos morreram. Bom, um caso mais conhecido é o caso da Chapecoense. O caso da Chapecoense, o avião deveria sair daqui do Brasil e ir para a Colômbia. Mas o mesmo piloto era o dono da companhia. E pensando em custos, abastecer o avião é um custo alto. E ele deveria sair do Brasil, fazer uma parada, reabastecer e continuar para a Colômbia. E aí ele pensou, bom, se eu reabastecer, eu vou ter um custo alto. O que eu vou fazer? Vou tentar ir direto. Acho que dá. E acho que dá não existe na aviação. O avião saiu, foi. E chegando na Colômbia, ele então percebeu que acabou o combustível. E quando acaba o combustível, o avião apaga tudo. Chama pane seca. Pane seca, apaga tudo. Ele deveria ter informado a torre, nós estamos sem combustível. Ele não informa, porque isso daria uma multa muito alta para ele. E aí ele não informa que ele está com pane seca.
Ele não informa que está sem combustível. E a torre fala, não desce, porque tem prioridade, tem outros aviões para descer. E ele fala, estou precisando descer, mas ele não fala o porquê. Passado um tempo, ele fala, olha, estou sem combustível. Aí a torre fala, olha, então agora você tem prioridade, pode descer. Você está na posição tal, você precisa chegar na posição tal. E o áudio da caixa preta, a gente vê ele claramente dizendo assim, senhorita, preciso de vetores, eu não consigo ver nada. Está escuro. Sabemos o que aconteceu. A última palavra registrada na caixa preta foi um desesperador Jesus e barulho de árvores. O avião bateu. Há outros muitos casos. Há casos de aviões que colidiram no ar. E desesperador ouvir o copiloto chorando. E ele dizendo, ai meu Deus, eu não acredito que está acontecendo, ai. E o piloto, calma. O avião começa então a cair, é um gol. Despencando, e aí o sinal na cabine fica... Eu faço um curso de sonoplastia também, caso vocês não saibam. Que é, o avião está despressurizando, está abrindo inteiro. O piloto sabe, não tem mais o que fazer, vai cair. E ele, ai, eu vou morrer, ai. Morre. Por que eu estou contando tudo isso? Porque esses são alguns exemplos de situações anormais. Alguns exemplos de situações que não estão no cotidiano, não são as turbulências comuns e diárias da tripulação. São situações que fogem da normalidade. Nesses casos, a tripulação manifesta isso de modo desesperado, seja com um Jesus, seja com um ai, seja com tenham todos um bom final. E é exatamente o que nós vemos aqui. Uma tempestade que não é comum. E é exatamente o que temos aqui. Marinheiros acostumados a navegar todos os dias, a enfrentar tempestades todos os dias, desesperados. Começa a jogar a mala para fora, para ver se o peso do barco fica mais leve, para ver se o barco flutua melhor. Não resolve. Então clama cada um ao seu Deus, rema mais forte, ajuda, vamos. Porque não é comum. Porque isso não era uma tempestade normal. E a primeira coisa que eu queria tratar é sobre a dureza do nosso coração. O nosso coração é demasiadamente duro. É duro demais. Veja isso no verso 3. Diz assim, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem, embarcou nele e para ir para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas é crente, Jonas é profeta, Jonas é homem de Deus, mas tem um coração duro também. Isso não é exclusividade dos ímpios. Por isso que nós devemos tratar e ser tratado o nosso coração diariamente. Ah, mas eu me converti lá 30 anos atrás, agora eu sou crente. E daí? O seu coração precisa continuamente ser tratado. O nosso coração é como cera. Se você pega um calor e coloca perto da cera, o que acontece? Ela derrete. Mas se você tira ele endurece. Se nós estamos perto do calor que é a palavra do Senhor, o nosso coração derrete, nós ficamos sensíveis. Mas se nós nos afastamos, o nosso coração vai cada vez mais endurecendo. Deus não precisa endurecer o coração da Lucimeire, ele precisa só se afastar. O coração dela naturalmente vai se endurecer. O dela, o do Mateus, da dona Edna, o meu, o de Jonas. Foi assim com Pedro.
Foi assim com os filhos do trovão, os discípulos de Jesus, que queriam mandar fogo sobre outros. Foi assim com Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, e ainda assim tinha o coração duro às vezes. Deitou com a mulher que não era dele, mandou matar o outro, fez um censo que Deus não pediu. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com Samuel, foi assim com um, com outro, com outro. É assim com você. A história dos homens de Deus não se resume à história dos mocinhos contra os vilões. Não, não é. A história dos homens de Deus é a história do bom e forte Deus tratando com pecadores nos quais ele escolheu, convertendo e transformando esses corações duros em corações mais sensíveis. Mas às vezes, esse coração que deveria ser sensível se mostra ainda duro. Os efeitos do pecado ainda se manifestam. E aí a gente compra a passagem para fugir da presença desse Deus. Jonas se recusa, ele não. Não. Para os ninivitas eu não prego. Porque eu sei que o Senhor é bom e eles vão se converter, o Senhor vai salvar, não vai destruir eles. Não quero. Eu não quero eles salvos. Por quê? Para Jonas, segundo o seu juízo, os ninivitas merecem menos do que ele. Segundo o seu juízo, ele, Jonas, é bom, mas os ninivitas não prestam. Vamos lá, fazer uma primeira aplicação rápida aqui. Se o Senhor te mandasse aquela pessoa que você não gosta, cidade pequena é uma bênção, né? Todo mundo conhece todo mundo. Fulano já foi namorada do meu marido, não gosto. Brigamos na escola, lá em 1980 eu briguei com esse rapaz, ele me bateu, não gosto. É mentira? Não é assim? Mas se o Senhor hoje tocar no seu coração e disser, vai e prega àquela pessoa, você está disposto? Você vai ser obediente ou vai seguir o exemplo de Jonas? Lembre, não deu certo para Jonas. Sentaria ao lado do teu inimigo, daquela pessoa que você odeia, detesta, que te fez mal, ou qualquer coisa do tipo, para louvar ao Senhor e dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor é bom e salvou esse homem que não era bom, assim como salvou a mim, que também não sou bom. Você tem tido coração sensível para os intentos do Senhor? Bom, verso 5. Diz assim, então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Os ímpios, aqueles que adoravam aos deuses estranhos como Ishtar, tinham a plena convicção de que ali havia uma ira divina. Mas o homem de Deus, o profeta, dorme. Ele não tem essa consciência. Ele está em sono profundo. E sono profundo porque ele está distante do Senhor. Em sua dureza, ele está demonstrando a sua indolência espiritual, a sua preguiça espiritual. Jonas dorme, enquanto aqueles que não servem ao Senhor estão lutando, falando, olha, aqui tem uma ira divina, e o Jonas está lá, ó, até baba. Sabe aquele despertador moral, espiritual que nós temos, quando nós vamos fazer alguma coisa errada, diz assim, ó, opa, o de Jonas estava quebrado. Esse despertador dele não estava funcionando. Ele dorme em meio à grande advertência de Deus. A ironia do caso, prestem atenção, é que Jonas, sem se dar conta, está se tornando parecido com os ninivitas, que são homens duros, que não fazem a vontade do Senhor. Sem se dar conta, Jonas está fazendo aquilo que ele condena, mas ainda bem que isso só acontece com Jonas. Mas ainda bem que essa hipocrisia, e eu não faço. Imagina que eu vou cometer um pecado que eu condeno.
Imagina. E eu? Não. Segunda aqui para vocês. Perguntinhas para vocês refletirem. Será que nós não temos sido hipócritas em nossos julgamentos? O quanto você se parece com aquilo que você condena? Ou com aqueles que você condena? Temos nós praticado aquilo que dizemos que detestamos? Como está seu coração? Duro? Segunda coisa que queria ver no livro de Jonas é que Deus não é como nós. Deus não é como nós. Versículo 2. Diz assim: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O Senhor, ele estende a mão a pecadores maus, inclusive aqueles que você não quer que seja salvo. Inclusive aquela pessoa que você tem briguinha, rixinha. Você quer um exemplo de uma pessoa pecadora, dura, que Deus salvou? Chega na tua casa, abre a tua Bíblia, vai até o banheiro e olha para o espelho. Porque ali há uma pessoa dura. Ou você acha que você é melhor do que o outro? Mas Deus estende a sua graça a você e você fica, não, para ele não. Eu não quero servir do lado dele. Não quero sentar no mesmo banco que fulano. Foi assim com os ninivitas, que eram duros. Foi assim com Jacó, que era um enganador, trapaceiro, duro. Foi assim com Paulo, que perseguia a igreja e sob o seu aceite, os cristãos eram mortos. Foi assim comigo. Deus salva pecadores miseráveis. Ele não é como um de nós. Mas o senso de justiça que há em Jonas o faz se achar melhor do que o outro. Jonas está descalibrado. Versículo 4 e versículo 15 diz assim: Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. O navio estava a ponto de se despedaçar. 15. E levantaram a Jonas e o mar e lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. O Senhor não é como nós. O Senhor tem domínio sobre todas as coisas. Veja bem, nós estamos falando de um Deus que controla a tempestade, os ventos, da forma e do jeito que ele deseja. Não é isso que nós vemos no texto de Mateus 8? Grande tempestade, grande tempestade. E vocês já viram falar de um profeta que dorme enquanto a tempestade está acontecendo? Já ouviram falar de algum? Jonas. Mas existe um outro profeta. Jesus. Mas é um sono diferente. Enquanto que um tem um sono da indolência, da preguiça, da morosidade espiritual, o outro tem um sono do sossego, da tranquilidade e confiança em Deus. Porque sabe que o barco que carrega o Senhor não pode naufragar. Não é para isso que ele veio, para morrer no mar. Ele sabe o seu propósito. E aí ele levanta e ele cala a tempestade. Ele diz: cala-te, vento, acalma. E tudo volta à bonança. Não foi assim que nós cantamos? Ele tem poder sobre a criação. Ele tem ao seu controle até mesmo a sorte. Veja que no versículo 7, diz que eles lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Jonas diria que lançaram o azar. Que ele estava bem na dele. E aí eles começaram lá, vamos lá, faz um jogo lá, sobre quem que vai cair? Opa, bem Jonas. Jonas falou, não, o Senhor controla até isso. Não dá para correr dele. Eu não consigo fugir desse Senhor. Porque Ele controla o vento, Ele controla o mar, Ele controla a terra, Ele controla também a sorte. E é esse mesmo Deus que nós servimos, esse mesmo Deus que está aqui hoje,
esse mesmo Deus que está ouvindo as nossas orações e que nós podemos clamar independente da tempestade que seja, independente da tempestade que você passe, esse mesmo Deus está aqui e pode acalmar instantaneamente. Instantaneamente. A partir da sua palavra, o mar se cala. O vento deixa de soprar. Seja doença, seja um problema particular, de qualquer ordem possível. Esse mesmo Deus, ao som da sua voz, faz com que, está escrito no verso 15, o mar cessou da sua ira. Verso 9, diz assim: e ele lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Verso 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Deus não só salva, como ele tem um meio. E qual é o meio? A poderosa proclamação. Quem é você? O que está acontecendo? De onde você veio? O Jonas diz, eu sou hebreu. Eu sou do povo da aliança. Eu sou do povo do Senhor. Eu sou o povo que Deus escolheu e eu sirvo ao Deus que é dono da terra de onde nós saímos, do mar onde nós estamos e da terra onde nós vamos chegar. Não há como fugir desse Deus. Não há maneiras de fugir desse Senhor. É esse Deus que eu sirvo. E através da proclamação da mensagem de quem ele era, do povo que ele pertencia e o Deus que ele servia, o verso 10 diz que houve grande temor naqueles homens. E veja o que diz o verso 16. Diz assim, temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor. Ofereceram sacrifícios ao Senhor. E fizeram votos. Aqueles homens duros, que Jonas estava correndo deles, fugindo lá no fundo do barco, estavam sendo salvos pela proclamação da mensagem desse Deus. Você acredita nisso? Eu sou hebreu, eu sou do povo da aliança, eu sirvo o Deus que fez os céus, a terra, o mar, tudo que neles há. Falando isso para os idólatras que têm Deus departamentalizado. Deus por departamentos. É o Deus do céu, o Deus da guerra, o Deus do amor, o Deus de não sei o quê, o Deus da outra coisa, da fertilidade. O Jonas diz, não, eu sirvo o Deus verdadeiro, que é dono de tudo e de todos. Aqueles homens, então, sacrificam ao Senhor, fazem votos ao Senhor, através da palavra de Jonas. Perguntinha para vocês. Você tem dado lugar devido à palavra na tua vida? Música é bom. Quando ela serve a palavra de Deus, não ocupa o lugar da palavra de Deus. Porque foi esse meio que Deus escolheu para trazer salvação. Não é isso que Paulo diz lá em Romanos 10, 17? A salvação vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus traz salvação, gera salvação, é o meio que Deus escolheu para alcançar as pessoas. Você tem dado a devida importância à palavra? Mais um ponto aqui sobre o livro de Jonas, sobre o primeiro capítulo. Verso 13 diz assim: entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Eles já tinham jogado as malas para fora. Isso lá no verso 5. Aqui agora, eles começam a remar.
E Jonas já falou para eles, o problema sou eu, porque eu sou o homem que está fugindo de Deus. Obras humanas não podem gerar salvação. As obras que você pratica não podem gerar sua salvação. Não dá para gerar sua salvação. Foi assim com Adão e Eva, que cozeram folhas de figueira para cobrir a sua nudez. O Senhor veio e tirou, falando, isso aí não serve. Eu vou fazer para eu alcançar a minha salvação. Eu vou fazer para eu chegar no fim e ter um card de pode entrar no céu. Não funciona, nunca funcionou, nunca, jamais vai funcionar. A salvação é pela fé e pela fé somente em Cristo Jesus. É pela obra dele que nós somos salvos. É pelos méritos dele que nós somos salvos. Não há mérito humano algum. Ninguém jamais poderá ser salvo pelos seus próprios méritos, porque não há mérito nas tuas mãos, há pecado, sangue. E quando nós tentamos fazer as coisas do nosso jeito, seja jogando mala para fora, seja remando mais forte, nós vamos nos deparando e percebendo que não adianta. O mar está revolto, o mar está revolto. É assim com cada um de nós. Verso 14, verso 15. Diz assim, então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E aí eles levantaram a Jonas, lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Pega o Jonas, um para o pé, outro para a mão, e aí o mar acalmou. Porque há uma forma de adorar a Deus. E é como ele requer. Não adianta você ficar inventando moda, trazendo inovações. Todas as vezes que os homens trouxeram inovações na forma de adorar a Deus, Deus reprovou. Foi assim lá em Levítico 10, com Nadab e Abiú. Foi assim com Uzá. Todas as vezes que os homens tentaram trazer algo novo, Deus falou, não é assim que eu quero ser adorado. Há uma forma. Há uma forma de me servir e é obedecendo aquilo que eu mandei. Se eu quero Jonas, é Jonas. Pode jogar a mala que for para fora, pode remar o tanto que vocês quiserem, vocês não vão chegar em terra. Porque o problema ainda está lá. Porque há uma forma correta de adorar a Deus. E quando eles entenderam isso, a tempestade acalmou. No fundo também o Senhor estava tratando com Jonas. Porque aquele que antes não queria pregar a mensagem para a salvação dos outros, no versículo 12, está disposto a morrer pelos outros. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vou sobreviver a essa grande tempestade. Aquele que antes estava duro, não quero pregar, não vou pregar, não quero que ele seja salvo, quero que ele vá para o inferno. Agora está disposto a morrer pelo outro. Pode me jogar no mar, e o mar vai se acalmar. Vocês conhecem alguma história assim? Essa é a grande mensagem de Jonas. E eu poderia fazer várias aplicações. Seja obediente, ou escute a voz do Senhor. Qualquer coisa que vocês ouviram hoje seria válido. Não tenha o coração duro. Várias aplicações caberiam aqui. Mas uma só quero fazer. Porque eu acho que é a grande mensagem do primeiro capítulo de Jonas. É necessário que, e essa é a grande mensagem, um homem seja sacrificado pelo povo. É necessário que haja um sacrifício vicário de alguém por nós.
Porque só há um homem que verdadeiramente pode aplacar a ira de Deus em nosso lugar. Porque só há um homem que pode verdadeiramente, representando a nós, receber sobre si toda a ira de Deus, para que nós tenhamos o mar calmo. E esse homem não é Jonas. Jonas conta a história de Jesus. Porque é somente pelo sacrifício dele, é somente pela força dele, é somente pelos méritos dele que nós temos o mar calmo. Porque a ira de Deus já não recai sobre você, recai sobre ele. É ele que se lançou ao mar. E o mar se acalmou. Não foi isso que nós lemos, eu gostaria de ler de novo. 2 Coríntios 5, 21. Jesus nos substituiu. E aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele, Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Ele assumiu o meu lugar, ele assumiu o teu lugar, ele assumiu o lugar de Jonas, para que nós não precisássemos passar pela ira de Deus, para que o nosso barco não quebrasse, mas para que nós continuássemos navegando em paz com Deus. É a esse Jesus, é a esse Senhor, é desse sacrifício que, semana após semana, nós falamos, nós proclamamos. Que Jonas, a história do livro de Jonas, conta a história de Jonas para falar da história de Jesus. A personagem principal é Jesus. Como ele conquista os seus inimigos, como ele amolece os seus corações, como ele aplaca a ira de Deus por nós. Porque nós não podemos. Seguiremos vendo o livro de Jonas. E como Jonas tem nos mostrado a graça de Jesus Cristo em nos salvar. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, por esta mensagem. Obrigado a Deus porque o Senhor tem falado aos nossos corações através da Tua palavra. Que o Senhor continue conosco, continue nos abençoando nessa semana para que nós vivamos a nossa vida cristã de acordo com a Tua vontade. Nós te pedimos isso sabendo que o Senhor nos ouve em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.